Quarta-feira com condições bem típicas de verão em praticamente todas as regiões do sul do Brasil. O estado que menos chove é o Rio Grande do Sul, mais uma vez. E os estados assim que tem mais chance de chuva é o Paraná, mas ainda assim eu vou estar mostrando quais são os locais. E o estado de Santa Catarina também tem chance para ter ocorrência de chuva. Mas isso entre a tarde e a noite, obviamente. Agora pela manhã o tempo é bom na maioria das cidades, o sol ele acaba brilhando com força, a temperatura ela tende a ter uma evolução mais representativa, significativa. Provavelmente os termômetros devem atingir o patamar aí dos seus 28, 30 graus na maioria das cidades. E à tarde, o calor associado à alta umidade relativa do ar e à baixa pressão atmosférica são ingredientes fundamentais para que nós tenhamos a formação daqueles temporais clássicos de verão, típicos de verão, que acontecem de maneira totalmente irregular. Numa área você tem um temporal, numa área vizinha nada acontece. Essas nuvens, elas são nuvens do tipo cumulonimbus. Então são nuvens que, dependendo como está a atmosfera, por exemplo, se a atmosfera está muito úmida, a gente vai ter um entranhamento de ar úmido dentro dessas nuvens. Isso significa que você vai ter aquelas pancadas mais fortes de chuva que podem trazer pontuais alagamentos, algum transtorno em relação à chuva. E se a atmosfera ela tiver com entranhamento de ar seco, geralmente você tem aquelas tempestades mais severas, tá certo? Então, nesses próximos dias, a gente vai ter essas pancadas com trovoadas de verão, muito pontualmente algum transtorno. A maior parte das cidades acaba passando só com aquele abafamento, aquele calor. Aí um que outro ponto aí você tem esses temporais. E a temperatura ela segue próxima ou acima dos seus 28, 30 graus, não é um calor assim totalmente exagerado. De qualquer maneira, os próximos dias lembram assim um pouco mais o verão, já que os últimos dias não lembrou muito o verão, né? Imagina você estar em fevereiro, pleno mês de fevereiro, você ter uma temperatura de 7 graus. Isso é algo assim bem atípico, bem fora do comum, bem anormal. Se a gente for pegar aí uma média climatológica, a gente vai ver que isso provavelmente vai mexer um pouco com essa média, né? Eu vou estar mostrando aqui os mapas agora rapidamente, tá bom? E aí vocês vão ter uma ideia melhor. Na imagem de satélite, nota-se algumas instabilidades atuando bem a leste aqui, bem aqui no Oceano Atlântico, em frente ao litoral de São Paulo, litoral aqui do Paraná. E essa instabilidade aqui, ela é uma instabilidade bem pesada, tá? Então, ainda bem que está aqui no Oceano Atlântico, porque provavelmente isso iria trazer um bom volume de chuva. Nota-se que nós temos a propagação de algumas instabilidades organizadas aí pelo aprofundamento de um sistema de baixa pressão. Essa baixa pressão ela pode ser observada nesse mapa aqui. Repare que a gente tem aqui um escoamento mais zonal de oeste, e esse escoamento aqui, à medida que ele passa pela Cordilheira dos Andes, ele acaba tendo um pouco de perturbação, bem aqui na região do centro-norte da Argentina. Repare que esse vento aqui ele está meio que no sentido horário e está tendendo a curvar, e ele acelera um pouco nessa região aqui dos Andes. Então isso implica numa vorticidade ciclônica e implica também em perda de massa. Então provavelmente isso deve estar trazendo aí a formação dessas pancadas com trovoadas bem nessa região aí que eu mostrei para vocês. Nota-se que a gente também tem um escoamento bem perturbado nos níveis médios da atmosfera no estado de Santa Catarina e Paraná, e tem esse ciclone que está lá em alto mar, que já está começando a se afastar ligeiramente. E provavelmente que essas instabilidades que estão aqui, ó, bem ao norte aqui da Argentina, vão ser as principais responsáveis por ativar temporais aqui na nossa região. Então não é só a termodinâmica, não. Também tem um pouquinho de dinâmica, né? Tem um pouco de movimento na atmosfera. Então isso aqui é bem importante para que a gente tenha a formação dos temporais, beleza? Então assim, só para vocês terem uma ideia, olha só, hoje vai seguindo com sol e tempo bom, e já tem algumas pancadas com trovoadas previstas para essa área aqui mais do Paraná,
onde pontualmente esses temporais já podem acontecer agora pela manhã. Nas demais áreas, os temporais acontecem entre a tarde e a noite. Só que esses temporais aqui eles não são generalizados, como disse, enquanto numa área ocorre um temporal, numa área próxima vizinha nada acontece, e assim sucessivamente. Entende? Então é mais ou menos isso que vai acontecer. Então os temporais eles são bem mal distribuídos entre o Paraná e Santa Catarina, e muitas áreas aqui dentro podem falhar sim. E essa área aqui mais em branco, aqui em tons de branco, é uma área que provavelmente não vai ter chuva, não vai ter nem pancada de verão, não vai ter nada, porque o ar está muito seco, o ar está descendo, o ar está descendente nessa região, então provavelmente vai passar com o tempo seco. Se tiver alguma pancada, é extremamente isolada. Amanhã já pode ter ocorrência de chuva em algumas áreas do nordeste de Santa Catarina, norte, alguns pontos do Paraná. Essa chuva ela se estende para as demais áreas durante a tarde e a noite. Isso implica que as demais áreas o tempo é bom pela manhã, com sol e nuvens e calor. E à tarde e à noite o risco de temporal ele é um pouco mais ativo, é um pouco mais organizado. Essas células elas se transformam em estruturas multicelulares, então tem chance para ter temporais um pouco mais generalizados, mas jamais perdendo a característica de irregularidade. Sempre vai ter algum ponto que vai falhar, e um que outro município pode ter alguma chuva já pela manhã, que é exemplo desse que eu comentei aqui no norte do estado, de Santa Catarina, alguns pontos aqui do Paraná. Repare que essa projeção aqui é para sexta-feira. A sexta-feira vai seguindo abafada, e também já tem algumas cidades que podem ter alguma chuva pela manhã. Claro que isso aqui a gente vai ajustando aqui no Rio Grande do Sul também, alguns pontos do estado de Santa Catarina, mas o abafamento ele acaba prevalecendo, acaba predominando durante a tarde e a noite. Os temporais acabam se tornando mais ativos, mais organizados, mas ainda sem perder a característica da irregularidade. Então tem risco de temporais também. Sábado e domingo, sem muitas mudanças e com sempre esse risco para ter formação de temporais. Deixa eu só falar aqui um pouco a respeito da temperatura rapidamente. Ó. Repare que a temperatura hoje ela fica próxima acima dos seus 30 graus, e essas áreas aqui mais de Santa Catarina, parte aqui do Paraná, que já pode ter a ocorrência de alguma chuva, a temperatura ela não sobe tanto. E os próximos dias, 28, 30, não tem muita mudança. Então, assim, ó, os próximos dias, a condição de verão, ela retorna, mas sem exagero, né? Sol, nuvens, temporais bem mal distribuídos que acontecem preferencialmente à tarde e à noite. Isso implica que pela manhã também não está livre para ter alguma ocorrência de chuva. Inclusive, eu já mostrei isso para vocês aqui nos mapas. E muito pontualmente pode ter alguma tempestade localizada que possa trazer algum transtorno. O principal mecanismo da atmosfera é o calor associado à alta umidade. Obviamente que os próximos dias a gente vai ter aquela perturbação de ondas curtas que está no norte da Argentina, e também você tem o auxílio dos ventos, das correntes de jatos, da corrente de jato nos níveis superiores da atmosfera, não das correntes de jato, é uma corrente só, né? Então, da corrente de jato que está nos níveis superiores, em torno de 10 km de altitude. Tá bom, pessoal? Acho que seriam essas as principais informações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like. Outra coisa bem rápida, dentro de pouco tempo eu vou fazer um vídeo assim especial de um instrumento de meteorologia que é o barômetro aneroide. Também eu posso estar fazendo vídeo de outros instrumentos, mas eu acho que é interessante falar sobre a pressão atmosférica, tá? A pressão é força sobre a área. Eu vou usar um pouquinho de matemática, porque não tem como não usar, cara. Você tem que explicar. Beleza, eu vou explicar o instrumento, tá? Vou explicar como é que funciona, por que você tem essa oscilação, mas alguma matemática, infelizmente, né? Infelizmente para pessoas que não gostam, mas eu tenho que usar um pouquinho, tá? Pelo menos alguma equação, algo do tipo, fazer uma dedução, mas é coisa assim bem tranquila. Se não, qualquer coisa eu só mostro o instrumento ali bem tranquilo também, tá bom? Um abraço aí, pessoal, tudo de bom, e deixa eu ver como é que tá. O galinho tá tranquilo ali, ele tá meio que
Tá meio que... ele tá assim um parcial, ele tá meio rosa, assim, mas meio roxinho, assim, sabe? Indicando um céu parcialmente nublado, que é o que tá aqui também. Um abraço aí, tudo de bom, tchau.